Bem, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre a paixão do brasileiro, que é futebol. Vamos falar sobre Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo aconteceu no Uruguai, que havia sido campeão olímpico em 1928, e o Uruguai acabou vencendo a final contra a Argentina, tornando-se o primeiro campeão mundial de futebol. Em 1934, a Copa aconteceu na Itália, a Itália do fascista Mussolini, que acabou vencendo a Copa do Mundo. Em 1938, a Copa aconteceu na França e a Itália tornou-se bicampeã mundial de futebol. Em 1942 não houve Copa do Mundo porque o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Em 1946 tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, novamente não houve Copa do Mundo, o mundo estava se estruturando, se reestruturando. Em 1950 a Copa foi aqui no Brasil, na inauguração do Maracanã, e aconteceu aquela que até 2016 tinha sido a maior tragédia do futebol brasileiro, onde nós perdemos a final para o Uruguai de 2-1. Gol de Didia, dizem que foi frango de Barbosa, passou por baixo da barriga dele. Barbosa, que era o goleiro da seleção brasileira então. Em 1954 a Copa aconteceu na Suíça. A favorita era toda a poderosa Hungria, mas perdeu a final para a Alemanha Ocidental. Em 1958 ganhamos nosso primeiro título mundial, aquela Copa que Pelé foi o grande maestro. A Copa aconteceu na Suécia e vencemos a final sobre os donos da casa, a Suécia, 5-2. Em 1962 foi a Copa de Garrincha, fomos bicampeões mundiais, a Copa aconteceu no Chile, nós vencemos a final contra a Tchecoslováquia. Em 1966, uma Copa polêmica, a Inglaterra fez um gol contra a Alemanha que não entrou, na época não tinham essas tecnologias para detectar se a bola tinha entrado ou não, e o certo é que a Inglaterra, jogando em casa, venceu a Copa do Mundo em 1966. Em 1970, nós fomos tricampeões mundiais no México, vencendo a final de 4-1 sobre a Itália. Para mim, essa foi a maior seleção de todos os tempos. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Esse era o time titular. Foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti me lembrando, tinha 10 anos de idade. Em 1974, a Copa aconteceu na Alemanha, a favorita era toda a poderosa Holanda de Nesken, Pierre, Cruyff, mas a Holanda perdeu a final para a Alemanha de Breitner e de Gerd Müller por 2-1. Em 1978, a Copa aconteceu na Argentina e a Argentina venceu a final da Holanda por 3-1 na prorrogação. A Copa de Kempis, Mário Kempis. A Copa de 1982, a Copa que aconteceu na Espanha e nós fomos eliminados pela Itália naquele 3-2 famoso, com 3 gols de Paulo Rossi. E o campeão acabou sendo a Itália, que foi tricampeã mundial. Em 1986 a Copa novamente aconteceu no México, foi a Copa de Maradona, que fez gol até de mão, e a Argentina foi a campeã, vencendo a Alemanha na final. A Copa de 1990 ela aconteceu na Itália e a campeã de 90 foi a Alemanha. A Copa de 1994 ela aconteceu nos Estados Unidos, nós fomos tetracampeão, vencendo nos pênaltis a final contra a Itália, aquela Copa que Galvão dizia: é tetra, é tetra, é tetra. Vamos lá. Vamos para 1998, aquela Copa que Ronaldo teve um tremelique lá na final e nós perdemos para a França de Zidane por 3-0. A Copa aconteceu na França. Em 2002 foi a primeira Copa compartida. Essa Copa aconteceu no Japão e na Coreia e nós vencemos mais uma vez a Copa do Mundo, onde nós fomos pentacampeões, vencendo na final a Alemanha por 2-0. Foi a Copa de Ronaldo, fenômeno, né? Fez 2 gols na final contra a Alemanha. Aí vamos agora para a Copa de 2006, a Copa de 2006 que aconteceu novamente na Alemanha e a Copa de 2006 foi vencida pela Itália. Vamos agora para a Copa de 2010, a Copa de 2010, a primeira Copa que aconteceu em território africano, e a gente se lembra que a Espanha ganhou o seu primeiro e único título mundial, vencendo a final a Holanda. Nelson Mandela estava no estádio, ainda vivo, já quase no seu crepúsculo.
Vamos agora para a Copa de 2014. A Copa de 2014 aconteceu aqui no Brasil, aí vocês se lembram que aconteceu o Mineiraço, que foi uma vergonha pior do que o Maracanaço, onde nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. E essa Copa acabou sendo vencida pela Alemanha, que venceu a final contra a Argentina, tornando-se tetracampeã mundial. E vamos ver este ano, que a Copa vai acontecer na Rússia, quem será o próximo campeão mundial.